é o mito do milagre da manhã universal. É algo que eu escrevi com as minhas palavras, inclusive eu até comprei o livro, né? Eu até comprei o livro aqui, é esse livro aqui, O Milagre da Manhã. Eu até comprei, até quero ler ele. E assim, não tem nada de errado com ele, tá? Não tem nada de errado com levantar às 5 da manhã. Só que ele não é universal, tá? Tem pessoas que podem levantar mais próximas das 5 da manhã, porque tem a tendência natural e já termina de descansar nesse horário, e tem pessoas que não. Então você precisa perceber se você pode fazer isso, se o teu corpo responde bem dessa forma. Se não é indicado para o teu corpo, é melhor você ter algumas tarefas, algumas coisas mais no horário do final do dia. Então se você conseguir ter no final do dia, você vai ter um dia tão produtivo quanto, né? Ou você estruturar de uma forma que você comece a trabalhar mais tarde, tá? Então o mito do milagre da manhã universal é que não é para todas as pessoas. Tem pessoas que podem acordar às 5 e tem pessoas que fica melhor acordar às 9, tá? Não é muito tipo 11, meio-dia, né? Aqui falando de adultos, claro. Mas se a gente estiver falando de criança, pode ter essa mudança. E as pessoas que têm a tendência de acordar mais próximo das 9 vão sentir um grande efeito acordando às 5. Bem como uma pessoa mais matinal, desregulada, que acorda 9, 10 da manhã, ela vai ter prejuízos também. Então assim, é importante você regular a rotina e perceber qual é o teu cronotipo para regular aí de forma saudável a tua rotina. Então o milagre da manhã ele não é universal. E eu separei mais 2 mitos aqui que chega a ser até cômico, né? Tem até uma comédia baseada nesse próximo. O 9º segredo é o mito de adquirir um comportamento em 21 dias. E tem um show de comédia aí do humorista Afonso Padilha. Eu acompanho muita comédia, muito stand-up aí, quem me conhece sabe. Até na vida real sou mais brincalhão, né? Aqui eu tô sério, mas na vida real sou bem brincalhão. E ele fala o seguinte, ele faz comédia com isso, né? Não sei se ele tem conhecimento que isso é um mito, né? Que isso não existe. Mas eu gostei muito da interpretação dele, porque ele foi muito radical com isso, assim. Então, se você pensar no que ele disse, você percebe que não tem sentido 21 dias para aquisição de um comportamento, né? Tem aí pesquisas que indicam que vai de 5 a mais de 700 dias sem um resultado eficiente, e tem comportamentos que a pessoa ainda não engajou. Então, o que ele fala? Imagina você tá criando uma rotina de um comportamento e você cria por 20 dias. Aí chega lá no 21º, você esquece e não vira hábito. Ou imagina, você tá parando de fumar e para de fumar por 19 dias. Quando chega no 20º, que chegar no 21º, você acaba voltando a fumar e não consegue mais parar. Então, o que eu quero dizer com isso? Se você parou para analisar o que ele disse, mesmo que a pessoa tivesse feito o 21º dia nos 2 itens, né, no item de adquirir comportamento, talvez ele teria abandonado o comportamento em si, nada garante que ele teria continuado com esse comportamento, e talvez se ele tivesse parado de fumar por exatos 21 dias, é um grande passo, mas não significa propriamente dito que teria parado de fumar para sempre, tá? Tem essa diferença, e você, caso tenha um mínimo de conhecimento do comportamento humano, deve ter entendido essa mensagem. Então a comédia desse trecho ficou muito interessante, porque você para analisar, tá, mas não é bem assim, né? Talvez você tenha conhecido pessoas que ficaram 2 meses sem fumar, ou 2 meses sem beber, mas não pararam definitivamente de beber. Então o corpo ele não aprende ou desaprende em 21 dias, tá? É um trecho aí que ficou muito interessante para quem gosta de comédia, realmente vai gostar. Eu não sei qual vídeo foi, mas enfim, tem outros conteúdos que fazem menção à vida real e que nos fazem refletir. Então eu acabo acompanhando stand-up por esse motivo. O 10º segredo
que também é um mito, né? São 3 mitos que eu citei aqui. O milagre da manhã universal não é para todo mundo, não é para todo mundo acordar às 5 da manhã. O nono segredo é 21 dias para aprender ou desaprender algo. No caso, ela só fala em aprender, mas o Afonso Padilha traz esse item de desaprender e também serve para ironizar, porque não é bem assim que funciona. Inclusive, o surgimento disso veio de um cirurgião plástico que percebeu que algumas pessoas se recuperavam, se adaptavam com um novo rosto, com a mudança cirúrgica 21 dias depois. E assim, nem desse item ele fez menção a uma pesquisa, e nem é todo mundo. Tem pessoas que nem se adaptam com um novo rosto em 21 dias, ou tem pessoas que é menos tempo. Então assim, ficou algo muito vago e alguém trouxe para um outro contexto de criar hábitos. Ou ele mesmo, eu não lembro agora. Mas assim, é uma coisa que não tem sentido, tá? E o 10º segredo é o mito da pirâmide do aprendizado. Quem acompanha aí canais de aprendizado sabe do que eu tô falando, pelo menos, né, os canais aí mais científicos vão falar disso. Que é o seguinte: você aprende 10% lendo, você aprende 20% escrevendo, você aprende 30% ouvindo, você aprende 50% ensinando. Mas calcula o seguinte: você pode aprender menos que 10% lendo, depende de como é que está teu foco. Tem outras coisas que tu tem que levar em conta, não a questão do ler em si. Bem como você pode aprender bem mais que, sei lá, 30% ouvindo, mas bem menos também. Às vezes você está ali fazendo alguma outra coisa e não aprende nada. Então assim, essas porcentagens elas não têm como ser universais, elas devem ser relativas, né? Você pode aprender mais lendo do que ouvindo, e também depende do tipo de aprendizagem de cada pessoa. Tem as pessoas que são mais visuais, tem as pessoas que são mais auditivas, e tem as pessoas que precisam mais de artes visuais, de um desenho, de um esquema, e não tem nada de errado com isso, tá, gente? Não tem nada de errado com isso. A questão é que não dá para criar uma regra universal de tudo, que é justamente esses 3 mitos. Uma regra universal de acordar cedo, não funciona para todo mundo, né? O milagre da manhã não é universal. Os 21 dias não é para todos os hábitos. Se for um hábito ruim, você consegue bem menos, tá? Você vicia numa droga 2, 3 vezes que usa, não precisa nem de tudo isso. E o mito do aprendizado também, eles tentaram falar que todo mundo aprende de tal forma. Só que existem diferentes pessoas e diferentes momentos de atenção de cada pessoa. Então se você me pegar com sono, quase dormindo, talvez eu nem aprenda. E se você me pegar bem, depois de uma boa noite de sono, talvez eu consiga chegar aí nos 80%, 90% de aprendizado.